Olá, amigos e amigas, eu sou Luiz Rorato e tenho mais um recado importante para vocês. Eu vivo dizendo nas redes sociais, aliás, afirmando peremptoriamente, sem qualquer margem de dúvida, que Lula e Bolsonaro são farinhas do mesmo saco. E eu vou provar isso de diversas formas. Começando hoje sobre quem não se lembra das denúncias do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, que foi condenado a 57 anos por corrupção ativa, passiva, formação de quadrilha, desvio de dinheiro público, assalto aos cofres da Petrobras e muito mais. E ele afirmou também peremptoriamente, ou seja, categoricamente, que o Lula era o chefe do esquema. Aliás, vamos deixar bem claro que o Lula não foi absolvido de vários crimes que ele cometeu. Simplesmente por manobras do advogado dele, ele conseguiu anular as condenações. Mas o próprio Fachin, que anulou as condenações, o ministro do STF, que trabalhou na campanha para Dilma, ele deixou bem claro em várias entrevistas, em várias declarações públicas, que ele não inocentou o Lula. Ele simplesmente anulou as condenações. É a mesma coisa que o indivíduo, quando deve o dinheiro para alguém e não paga esse alguém, aí a pessoa se cansa de cobrar e passa o tempo e fica por isso mesmo. Daí isso não eliminou a dívida, simplesmente ela deixou de ser cobrada. É o que aconteceu com o Lula, esse sujeito que está aí falando na televisão que tem esperança, que o povo vai trabalhar para sustentá-lo, sustentar os filhos dele, alguma coisa desse tipo. Ele está declarando ali, é só prestar atenção. Ele não disse que ele vai trabalhar, ele disse que tem fé. Ele não disse que vai arregaçar as mangas desta vez e trabalhar. A especialidade é outra. O Ministério Público, a Operação Lava Jato, a Polícia Federal já provou que a especialidade desse indivíduo é outra. Uma vez que ele não se preparou, ele não estudou para administrar coisa nenhuma. Ele não estudou nem para administrar um boteco. Como é que ele vai administrar um país? Daí ele vai fazer outra coisa, né? Daí vocês já sabem o que, né? Então, farinhas do mesmo saco, Bolsonaro e Lula, não necessariamente nos mesmos quesitos, pelo menos no vídeo de hoje. O Lula tinha um esquema bacana, que ele sonhou a vida inteira em desmontar a Petrobras e quase conseguiu. A Petrobras, da quarta maior empresa petroleira do mundo, passou a ser a empresa mais endividada do mundo, assim, no governo do Lula. Mérito dele, lógico. Ele conseguiu essa façanha, ele montou um esquema bonito para ferrar com a Petrobras e quase conseguiu. Agora esse outro sujeito que está lá na presidência, também está desmontando a Petrobras. Nesse caso, de outra forma. No mês de fevereiro, mês passado, esse indivíduo estava comemorando junto com os bajuladores dele nas redes sociais, dia 3 de março, 3 de fevereiro, para ser exato, a venda da unidade UFN3, unidade de fertilizante nitrogenado 3, lá na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Ele vendeu justamente para quem? Para um grupo da Rússia. O Brasil já é extremamente dependente. O Brasil, que era exportador, eu já disse em vídeos anteriores, era exportador de fertilizantes, passou a ser importador e importa quase 85% do fertilizante que a agricultura consome, e esse indivíduo conseguiu piorar mais ainda a situação. Agora vai ter que importar 96% esse indivíduo. Isso, a farinha do mesmo saco, quando eu me refiro, é sobre as várias qualidades que esses dois indivíduos têm.
Deixa eu botar os dedinhos e centralizar aqui, ó. Entre aspas. Uma das qualidades é a incompetência a qualquer prova. E como é que um cara que ocupa o cargo da presidência leva o Brasil a uma dependência externa tão grande? Um país que é o terceiro maior exportador de produtos agrícolas, de grãos, de commodities do mundo, tem que importar fertilizante para conseguir produzir os seus grãos com qualidade, com eficácia, com alta produtividade. E isso é a noção que esse indivíduo tem de eficácia e eficiência administrativa. Quer dizer, nenhuma, né? Se eu tivesse gato aqui em casa, eu já tive, o gato seria mais esperto que ele, no quesito gestão. Mas não tem, mas se tivesse, seria. Enfim, é isso que eu tenho a dizer hoje. E daí, e a justificativa dele agora, ele está dizendo que o Brasil não produz, está culpando os índios, que as reservas de potássio e de um outro mineral que me foge, de fosfato, lembrei, de fosfato, estão em terras indígenas e os indígenas não deixam entrar lá. Veja só, ora, as reservas de potássio do Brasil e de fosfato que estão em terras indígenas correspondem a cerca de 11% só da produção nacional. Os estados mais produtores são justamente, pela ordem, Minas Gerais, em primeiro lugar, com 837 milhões de toneladas em área produtiva estimada. São Paulo, com 237 milhões, se não me falha a memória, e Sergipe com mais 46 milhões aproximadamente. O Brasil tem potássio para ter autossuficiência de produção de fertilizante até o ano 2100. Só que o governo não quer investir. O governo é aquele participante, não só nessa atividade de produção de fertilizante. É tipo o governo brasileiro, em várias atividades da economia, na grande maioria inclusive, é tipo o agiota, que bate todo dia na tua porta, te empresta R$1.000 e cobra 30%, 40% ao mês de juros, e bate todo dia na tua porta te ameaçando. É isso que esse governo faz. Aliás, eu já, no meu livro Por um Novo Amanhã, eu falo muito sobre isso, sobre os agiotas do desenvolvimento. Não só as instituições financeiras, mas o governo é o principal agiota do desenvolvimento. Aliás, isso não só é o que digo. Todo mundo que sabe o que significa o custo Brasil, sabe quem é o grande responsável pelo custo Brasil, o grande agiota do desenvolvimento, o governo. Não só o federal, mas principalmente o federal, depois os estaduais, depois os municipais. Eles cobram muita carga tributária, muita taxa, tem prefeiturinha de quinta qualidade, administrado por prefeitinhos de 17ª qualidade, inventando taxas que são proibidas pela Constituição. Inclusive aqui no Paraná tem disso. Inventando taxas que a Constituição não permite cobrar. É como se eles estivessem, assim, oficializando a propina. É mais ou menos isso. Se algum jurista quiser trabalhar depois das 6 e investigar, tá aí. Eu tenho bastante informação sobre isso. Mas não vou denunciar ninguém, porque só tem bandido. Não vou correr esse risco, não. Mas voltando ao assunto, esse indivíduo que ocupa o cargo da presidência, dia 3 de fevereiro, estava comemorando, olha só, a capacidade do indivíduo, como eu já disse antes, com bajuladores, desprovidos de qualquer capacidade de discernimento, obviamente, a venda da fábrica lá do Mato Grosso do Sul de fertilizante
para a Rússia. E agora? A gente fica como? A Rússia está em guerra, o mundo inteiro quer ferrar com a Rússia. E nós vamos produzir como? Como é que vai ficar, o quanto vai ficar comprometida a nossa produção de grãos na safra 22-23? Vocês nem têm ideia. E o quanto vai aumentar o preço dos alimentos, que já subiu 30%, 40% ou até mais em alguns produtos, por conta dessa maldita pandemia. Então, aí tem gente que bate palma para o indivíduo ainda. Se tirar a carga tributária desse tipo de fertilizante, que é o que o governo deveria fazer, já é suficiente para incentivar as empresas a explorar esse produto. Mas não, ele quer fazer o contrário, agora ele culpa os índios. Aí se tem desabamento, não só ele, né? Isso já é recorrente no país desde os primórdios. Se tem desabamento no morro, daí os prefeitos culpam São Pedro, a chuva. Não é o incompetente que permitiu que... Desculpa. Não é o incompetente que permitiu que invadissem a costa, a beira do rio, o barranco, e a casa caiu para todo mundo. Não é ele que é culpado, é São Pedro que choveu. Se não chove, é culpa de São Pedro. Se chove, é culpa de São Pedro. Se desbarranca, é culpa de São Pedro. E o infeliz que ganha 30, 40 mil por mês lá para fazer um bom serviço e não faz coisa alguma, ele não tem culpa de nada. Ele é só um infeliz que vive se desculpando. Assim como o infeliz que está lá na presidência, que não faz nada que preste, faz discurso para bajulador e para desavisado que acha que ele está certo, que acredita nele. Esse tipo de gente, eles mentem tanto que eles, se te derem bom dia na rua, eles vão estar mentindo. É verdade, porque eles não desejam bom dia nem para a mãe deles. Se você passar por um indivíduo desse, inclusive o que está na presidência, e o cara fala bom dia, pode colocar na conta de mentira que ele fala. Ele vai estar mentindo, porque ele não quer o teu bom dia. Se ele quisesse ter o bom dia, primeiro ele desistia do cargo, porque todo mundo sabe que ele não tem competência. Então, para você ter um bom dia, ele tem que sair da presidência. É isso. Espero ter sido claro. Um abraço.